Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou estar explicando uma das maneiras de resolver o desafio semanal 161, beleza? Basicamente, em resumo, a gente vai treinar aqui a limpeza de dados, que é super importante, e também a organização de dados. E na nossa base, a gente tem umas informações sobre Jogos Olímpicos, que vai desde país participante, código de país e tal, até o total de medalhas de jogos combinados, E aí, o dado, ele vem todos no único campo e a gente deve fazer o quê? Separar por colunas, limpar caracteres especiais. Para código país, por exemplo, a gente vai olhar lá, renomear as colunas e aqui é a fonte de dados, tá? Aqui é o que a Alteryx espera. Deixa eu dar um run aqui no meu desafio, que é o que a gente responda ao país, código de país, total de jogos de verão e assim todas as colunas, beleza? Com combinados. Então, como que eu comecei esse exercício, a ideia aqui, foi simples. Para fazer a primeira quebra, tirar um pouco do zoom, fica um pouco mais fácil de eu responder. Eu vou arrumar aqui. O que eu fiz? Eu utilizei a ferramenta Regex, que vai ser uma pauta dos nossos exercícios aí e das nossas ferramentas. É uma ferramenta bem legal, tem tem todas as linguagens de programação em geral, programas e tal, e a gente faz muita coisa com ela, Mas basicamente o que eu fiz aqui foi, nesse primeiro parênteses, tá vendo, pegar tudo até que eu encontre algo que é para pegar dentro do parênteses, tá vendo? Então basicamente é isso, eu quebrei em duas colunas, vocês podem olhar aqui, Teve Afeganistão, AFG e até o que deu problema aqui, tá vendo alguns que tem alguns problemas a mais? Tipo a Austrália, tem Austrália entre parênteses, acho que é conchetes, e depois um Z aqui, só para dificultar, aqui a parte de tratamento, isso é bem legal, é uma das possibilidades de se fazer, tá? Como eu falei, esse desafio ele pode ter sido resolvido de uma forma diferente, com certeza, Você pode até comparar com o do Leandro, que ele colocou lá, que ele fez, resolveu com menos ferramentas, mas a minha ideia também é mostrar uma variedade de ferramentas, mesmo que fique um pouquinho mais longo e tal, para a gente poder trabalhar. Então, depois disso, eu quebrei as ferramentas, quebrei em colunas, Então, a gente tem a ferramenta aqui, teste to columns, eu vou até, desculpa aí, eu vou fazer ao vivo, A mudança aqui, é bom que vocês já aprendem como é que faz para mudar do português para inglês ou da onde vocês querem mudar, beleza? Então aqui eu tenho a ferramenta texto para colunas, 16 colunas, então eu quebrei tudo que me sobrou, certo? E aí eu juntei, peguei os regex 1 e 2, que é a resposta do que eu precisava, e as outras colunas, beleza? Então basicamente aqui eu já tinha o meu resultado, tá? E aí eu usei essa ferramenta que ela chama Field Info. Ela é uma ferramenta que está numa outra paleta, Mas o que ela te dá aqui, Ela te dá o nome do campo, o tipo do campo, o tamanho, algumas informações, Por isso que chama Field Info, umas informações sobre o campo, beleza? Então, no caso, a gente entrou com esse campo aqui, e aí o que a gente tem de informação é essa. Por que eu fiz isso? Eu vou até mostrar aqui, porque eu queria pegar o cabeçalho, Quando eu entrei com o nome desse campo, falei, putz, eu preciso pegar o nome para trabalhar lá, porque no resultado eu preciso deixar exatamente, como está aqui nos nomes dos campos. Então aí depois eu usei um select só para pegar o nome do campo e também usei novamente o texto para coluna, só que dessa vez, olha que legal, a gente tem outra utilização dos textos para colunas. Em vez de dividir em colunas, nós estamos dividindo em linhas. Então, eu quebrei por vírgula. Então, você pode ver que aqui a gente tem as vírgulas. Eu quebrei todo mundo em linhas por vírgula. Beleza? Só que aqui, se vocês repararem, eu tinha uma linha em branco e também 16. Só que
Exatamente, no total 16 linhas, só que eu precisava fazer o quê? Criar mais algumas linhas, né? No caso, duas, se eu não me engano, para poder bater com o resultado da Alteryx. Beleza? Isso já vai fazer sentido, tá bom? Então, na verdade, eu precisei criar mais uma linha, porque no total são 17. É isso mesmo. Então, foi uma maneira que eu encontrei de usar, uma das maneiras de usar o Generate Row, ó. Eu criei uma linha. Então, eu coloquei o nome do campo, a expressão de inicialização. Essa ferramenta também é bem legal, ela vai fazer parte do leque dos vídeos desse mês, né? Tem bastante opção, é bem útil. E aí, basicamente, eu criei uma linha, né? Por que eu criei uma linha? E aí, eu uni elas, pode ver aqui, ó. Que no final eu uni, né? Eu coloquei a linha 1, que eu acabei criando ali, e aquela linha em branco, todas as outras linhas que veio daqui de cima, tá bom? Depois eu fiz um join. E olha que legal, né? Aproveitando para não ter que digitar, por exemplo, eu poderia ter colocado um select, né, e digitar todos os nomes das colunas. Eu poderia ter resolvido esse problema até aqui, né? Vindo aqui, ó, e renomear todos os campos. Mas uma outra forma de fazer também, para não ter que fazer isso e ganhar tempo, porque putz, se o nome muda, eu vou ter que ficar entrando, trocando, e tal. Eu peguei todos os nomes aqui, que já veio daqui de cima, ó. Só copiei o que eu olhei, o que a Alteryx mandou. Beleza? E aí eu coloquei eles na ferramenta Fórmula e utilizei essa função aqui, que chama trim, que nada mais é do que remover espaços. Ó, vocês vão ver que quando você tem um espacinho aqui, ó, essa célula contém espaços à esquerda, ainda fala para você, e agora a gente não tem espaço aqui. E usei a ferramenta Join. Como eu tinha certeza, né, que o número 1 ali eu queria nessa ordem exatamente, né, eu uni, né, os nomes desse jeito. Foi por isso que eu coloquei, né, o número 1 ali do Generate Row em cima, porque eu queria que o país participante e o código dos países ficasse exatamente nessa sequência. E aí, ó, vocês podem ver que ficou aqui, ó, total de medalhas de ouro no verão, total de medalhas de prata no verão, tá vendo? Ó? O Inter total. E aí ele foi indo, né? Total, combinou certinho. E por que eu falei, né? Porque na ferramenta Join, você pode usar a junção por posição do registro, ou seja, o primeiro registro da primeira base, ele se conecta com o primeiro registro da segunda base, que é o que está fazendo aqui. O meu 1 está se conectando com o país participante, o 2 com o código de país. Ou eu poderia fazer por campos específicos, caso eu tivesse um ID para relacionar essas bases. Beleza? E aí beleza, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma ferramenta que chama Record ID, ela basicamente, né, coloca um ID em todas as suas colunas, né? Em todas as suas linhas. Então, no nosso caso foi do 1 ao 17, então a gente tem certeza que a gente está falando de 17 registros, né? Coloquei um select para remover a coluna do meio, que já não me interessava mais, né? E aí veio uma ferramenta-chave, que ela fica... Nunca lembro o nome exatamente em português. Ah, tá aqui, ó. Coloquei aqui na ferramenta desenvolvedor. Eu acho que é isso, Dynamic Nomes. Opa. É aqui, ó, renomeação dinâmica. Em inglês é Dynamic Rename. Tá aqui, ó, renomeação dinâmica. Eu sabia que não estava tão doido assim. E o que essa ferramenta faz? Uma das funções dessa ferramenta, né, basicamente, é renomear dinamicamente. E aí o que eu fiz? Dentro dessas opções a gente pode usar fórmula, adicionar prefixo, sufixo, extrair nome da primeira coluna. Vamos supor, se você tem, né, a sua primeira linha, é a sua linha de títulos, você pode fazer isso aqui. Então tem várias opções, a gente vai passar por aqui, né? A gente tem, nossa, 1 bilhão de vídeos, 1 milhão de possibilidades aqui, vai ser bem legal. Mas uma das funções da ferramenta, é extrair o nome dos campos das linhas de entrada à direita. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa base à direita. Se eu der um zoom aqui, ó, left, right, tá? Esquerda, direita, beleza? E aí eu falei para a ferramenta, então você vai, né, pegar, se o número não coincidisse, né, algumas propriedades da ferramenta, ele me avisaria, né?
coluna que contém o nome antigo do campo. Então, se a gente olhar aqui, ó, o nome antigo, eu quero que ele mude na posição. Então, tá aqui, ó, usar renomeação posicional. Eu poderia usar, aqui de baixo, né? O Record ID ou o próprio nome. Ô, Nicolas, tá doido? Ou o próprio nomes, né? Mas eu queria que ele pegasse já exatamente na posição, como tá vindo daqui de cima. Tá bom? E aí, qual que vai ser o campo que eu quero, né, substituir? Coluna que contém o novo nome dos campos. Nomes. E olha que legal, ó, na minha saída aqui, eu estou entrando, né, com o Record ID 1, 2 e tal. Eu estou substituindo o meu regex 1, 2, 3 pelo novo nome dos campos, né? Porque basicamente a gente já tinha resolvido o desafio aqui com todos os campos, né? Com todos os resultados que a gente precisava, removendo, né, as impurezas, assim, né, o que a gente não quer utilizar. E aqui a gente está trabalhando só para pegar o cabeçalho, né? Tem maneiras com certeza mais simples, mas foi uma maneira, né, que eu encontrei de explicar algumas ferramentas que normalmente você não utiliza, né? Essa parte do field info, do dynamic rename, né? A gente utiliza bastante, mas alguma forma dela. Beleza? E aqui só foi um join para bater com o exercício, tá? Mas o foco no resultado aqui, você pode olhar que ele já está funcionando. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tenham aprendido alguma ferramenta nova, algumas coisas que vocês não sabiam. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Fechou? Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.